students, how are you? I'm teacher Andrea and I'm here with you for one more English class. Vocês são todos bem-vindos a mais uma aula de inglês. E aí, vamos falar do objetivo dessa aula, que é construir repertório lexical relativo aos conectores. Conectores são aquelas palavrinhas que unem uma frase a outra para dar um sentido melhor a ela. E qual frase você usaria para apresentar colegas em inglês? Se você precisasse apresentar um novo amigo, né? Um amigo a uma outra pessoa, como que você faria isso em inglês? Você sabe? Bom, você vai aprender nessa aula. Você pode acessar a plataforma Inglês Paraná, vai digitar o seu login, a sua senha, nível 1, unidade 3, lição 2 e as expressões apresentando pessoas informalmente. E aí você clica em iniciar. Se você tem acesso à internet nesse momento, consegue acessar a plataforma aí do seu computador, do seu celular, você pode conectar e fazer as atividades juntamente conosco durante a aula. Se você não tem acesso nesse momento, não se preocupa não, você também vai acompanhar a aula conosco e se precisar fazer algum registro de uma atividade, você faz no seu caderno. Vamos lá então? Let's go! Ok, então, vocês acessaram aí a unidade 3, a lição 2, nós vamos fazer o primeiro exercício aqui, que são as expressões apresentando pessoas informalmente. Vamos iniciar. Nós temos um vídeo, você vai assistir o vídeo e prestar atenção nas expressões que vão aparecer aqui na lateral. Então, vamos lá para o vídeo. Hey, come and meet my friends. Okay. Michelle, this is Frank and Mary. Frank and Mary, this is Michelle. Hi. Nice to meet you. Nice to meet you. Hi, Michelle. Hi. Michelle's from Brighton. Mary's from London. Frank's from Los Angeles, but they live in London. Frank and Mary, this is James. James from Birmingham, the UK. Nice to meet you. Nice to meet you. Hi. Hi. Paul is from London. Hi. How's it going? Hi. Hi. Nice to meet you. You too. Então, vocês observaram, né, essas expressões e que a Laura está utilizando para apresentar os colegas dela. Então, ela está apresentando o casal Frank e Mary para os seus colegas. Então, nós temos as expressões aqui ao lado que ela utilizou para fazer essa apresentação. Você já conhecia alguma dessas expressões do vídeo? Qual delas você já conhecia? São expressões utilizadas para apresentar um amigo, né, um colega para as outras pessoas. E aqui nós temos as informações com o uso do this is para apresentar amigos ou outros informalmente. Então, quando você for fazer uma apresentação de pessoas de uma maneira informal, você pode usar o this is. Veja o exemplo. Eric, this is Brenda. Brenda, this is Eric. Ou então... Han, this is my friend Brenda. Então, aqui ela está apresentando, né, um amigo ou uma amiga para outras pessoas. É comum também dar algumas informações sobre a pessoa que você está apresentando. Por exemplo, de onde ela é ou onde ela vive. Então, lá no vídeo ela faz isso. Além de apresentar a pessoa, ela diz de onde a pessoa é ou onde ela vive. This is my friend Han. He's from Korea. He lives in Seoul.
Então, este é meu amigo Han, ele é da Coreia, ele vive em Seul. Então, veja que além de apresentar e dizer o nome do amigo, ela diz também de onde ele é e onde ele mora. São informações adicionais, né, que ela pode dizer quando está apresentando uma pessoa. Como você apresentaria um amigo em inglês usando this is? Então, tente aí imaginar você apresentando um novo amigo para uma pessoa, como você usaria o this is para fazer isso em inglês. E agora nós temos a expressão how's it going? Você vai usar essa expressão como um cumprimento informal. Ele é similar ao significado de how are you, mas não requer uma resposta necessariamente. Então você pode fazer essa pergunta, mas a pessoa para a qual você está cumprimentando, ela não precisa necessariamente responder a essa pergunta. Veja o exemplo. Hi, how's it going? Então, olá, como vai? E a pessoa responde... Hi. Hi, oi. E agora, vocês vão ouvir a Jane, ouça como Jane apresenta dois de seus amigos um ao outro. Então, você vai ouvir o vídeo, eu vou deixar o áudio, eu vou deixar ele tocar até o final e depois vou tocar novamente para que a gente possa escolher 3 dessas frases que são verdadeiras de acordo com o áudio. Vamos lá? Ron, this is Ken. Ken, this is Ron. Nice to meet you, Ron. Nice to meet you, Ken. Ken is from Sydney, Australia. Oh, really? Yes. Ron is from New York. New York. What a beautiful city. Thanks. Muito bem. Então, nós temos algumas frases para a gente escolher qual são verdadeiras de acordo com o áudio. Their names are Ken and Ron. Ron is from New York in the US. Ken is from London, England. Ou então, their names are Kevin and Paul. Ou Ron is from Hillary. Ou Ken is from Sydney, Austrália. Então, vamos ouvir novamente para que vocês possam escolher as 3 que são verdadeiras. Ron, this is Ken. Ken, this is Ron. E aí, qual é o nome deles? Their names are Ken and Ron, their names are Kevin and Paul. Então, nós temos essa opção aqui que é a verdadeira. Nice to meet you, Ron. Nice to meet you, Ken. Ken is from Sydney, Australia. Então, de onde que o Ken é? Ken is from London ou Ken is from Sydney, Austrália? No caso, é essa opção que é a correta. Oh, really? Yes. Ron is from New York. New York. What a beautiful city. Thanks. Ron, Então agora, Ron is from New York, the US, or Ron is from Rome, Italy. Nesse caso, Ron is from New York, the US, nos Estados Unidos. Essa atividade vocês realizarão no caderno. Quem não está com acesso à plataforma nesse momento, quem tiver pode responder diretamente na plataforma. Você vai mover o texto para as lacunas corretas. Então, algumas palavras foram retiradas do texto, elas estão logo abaixo na tela e você vai colocá-las no local correto. Eu vou dar um tempinho para que vocês possam realizar a atividade no caderno. Já voltamos. Ok, então vamos fazer a correção dessa atividade. Jane está dizendo Ron. Qual que nós vamos usar? Is can, this, Ron. Então, a Jane está apresentando uma pessoa a outra. Então, Ron, this is Ken. Então, nós vamos trazer o this aqui. Este é o Ken. Ken, this, está faltando o is ali, is Ron. Então, está apresentando um ao outro. O Ken diz nice to you, Ron. Então, está faltando ali o meet. Nice to meet you. Prazer em te conhecer, Ron. Nice to meet you, Ken. E a Jane. Ken is Sydney. Então, nós vamos usar o from, porque ela está dizendo de onde que o Ken é. Ken is from Sydney. E aí, Austrália.
Oh, really? O Ron fala, né? E a Jane, yes, Ron is from New York. New York, what's a beautiful city. Nova York é uma cidade linda. Thanks. E aí eles terminam a conversa. E agora, então, nós vamos fazer uma atividade onde nós vamos escutar e repetir. So, listen and repeat. This is my friend, Brenda. This is my friend, Brenda. Então, essa é minha amiga, a Brenda. Eric, this is Brenda. Brenda, this is Eric. Eric, this is Brenda. Brenda, this is Eric. Então, aqui ela está apresentando, né, o Eric para a Brenda e vice-versa. How's it going? How's it going? Então, como vai? A gente sabe que a gente pode utilizar essa expressão numa situação informal. Vamos gravar novamente que às vezes ele não reconhece. How's it going? How's it going? How's it going? Muito bem, alunos, encerramos essa etapa. Congratulations! Então, agora nós vamos para a atividade 2 do vocabulário nacionalidades. Então, nós temos aqui, ó, os substantivos, eles são usados para se referir a países e os adjetivos para descrever nacionalidade ou língua. Então, quando a gente está dizendo o nome do país, é um substantivo. Quando eu estou descrevendo a nacionalidade ou a língua, ele é um adjetivo. Para alterar um substantivo em um adjetivo, nós vamos usar os sufixos. Sufixos são aquelas letrinhas que a gente coloca, aquele finalzinho lá, né? Aquelas letrinhas que colocamos no final da palavra. Esses três são os mais comuns. A gente vai ver agora no exemplo. Olha o país. Japan. E a nacionalidade? Japanese. Acrescentamos o is no final. Então fica Japanese é a nacionalidade. France. França, e agora a nacionalidade? French. Francês. Brazil. Brasil, país, nacionalidade? Brazilian. So we are Brazilian, nós somos brasileiros. Russia. Russia é o país. Russian. Russian, a nacionalidade de quem nasceu na Rússia, que é russo. Continuando. The US. American. The UK. Aqui é o Reino Unido. British. British, britânico. Germany. Alemanha. German. Alemão. China. Chinese. Chinês. Australia. Australian. Australiano. Italy. A Itália. Italian. Italian. Você sabe como dizer e soletrar o seu país e nacionalidade em inglês? Bom, nós já vimos, né, aqui no A, que é Brasil, em português é com S, em inglês é com Z, e a nacionalidade Brazilian. E agora nós vamos fazer uma atividade, vocês vão realizá-la no caderno, vocês vão combinar as nacionalidades com os países. Então, na primeira coluna nós temos o país, na segunda nacionalidade você vai relacionar uma com a outra. Vou dar um tempinho, realizem as atividades e nós já voltamos para conferir. Muito bem, alunos, agora nós vamos conferir a resposta certa. Então, confira aí no seu caderno se a sua resposta ficou assim. France, French. China, Chinese. Germany, que é Alemanha, German, alemão. Japan, Japanese. Australia, Australian. The UK, que é o Reino Unido, British.
que é o britânico, certo? E agora nós vamos fazer uma atividade onde você vai ouvir o diálogo e identificar as nacionalidades de cada pessoa. Selecione a resposta correta. Então preste atenção no áudio. Listen and answer. Hi, Joe. Hi, Lisa. Joe, this is my friend Paul. He's British, but he lives here in Rome. Nice to meet you. Nice to meet you too. So, Joe, where are you from? I'm Chinese. I'm from Beijing. Muito bem, então eu vou parar quando ele disser de onde ele é. A pergunta é, where is Paul from? Então nós temos que ouvir e responder de onde o Paul é. Hi, Joe. Hi, Lisa. Joe, this is my friend Paul. He's British, but he... Is British. Então, o Paul é British. Se ele é British, ela disse a nacionalidade, ele é de UK, do Reino Unido. Where is Joe from? Agora nós temos que descobrir e responder de onde que o Joe é. Lives here in Rome. Nice to meet you. Nice to meet you too. So, Joe, where are you from? I'm Chinese. I'm from Beijing. I'm Chinese. I'm from Beijing. Então, se ele é Chinese, essa é a nacionalidade dele, ele é de China. Where are the three people? Então, de onde são as três pessoas? London, Rome ou Beijing? Hi, Joe. Hi, Lisa. Joe, this is my friend Paul. He's British, but he lives here in Rome. He lives here in Rome. Então, ele mora aqui em Roma. Então, se ela está dizendo que mora aqui, é porque eles são de Roma. Rome é a resposta correta. Agora, nós vamos ouvir o áudio e vamos mover o texto para a lacuna correta. Então, esse é o diálogo que vocês acabaram de ouvir no exercício anterior e nós vamos colocar as palavrinhas que estão faltando. Vamos lá? Hi, Joe. Hi, Lisa. Joe, this is my friend Paul. He's British, but he lives here in Rome. Então, he is British, but he lives here in Rome. Mas ele mora aqui em Roma. Aí ele diz, nice to meet you, prazer em te conhecer. Nice to meet you too. So, e agora vamos escutar o que ele diz. Nice to meet you. Nice to meet you too. So, Joe, where are you from? Where are you from? O que ele está perguntando então? De onde você é? E a resposta do Joey? I'm Chinese. I'm from Beijing. I'm Chinese. I'm from Beijing. E agora nós vamos treinar novamente a pronúncia para dizer as diferentes nacionalidades. Então, lembre de escutar e de repetir. Listen and repeat. She's Italian. She's Italian. Ela é italiana. They're Chinese. They're Chinese. Eles são chineses. Vamos tentar novamente. They're Chinese. It's American. It's American. He's Russian. He is Russian. Ele é russo. We're Canadian. We're Canadian. Somos canadenses. He's British. He is British. Ele é britânico. Muito bem, alunos, encerramos mais essa etapa. Congratulations! Muito bem, nós vamos agora então para a terceira atividade, atividade 3 da gramática, and e but. Então, nesse caso aqui, vamos clicar em iniciar e aí nós temos algumas informações importantes. Nós vamos estudar as conjunções and e but. Nós vamos usar a conjunção and para conectar duas orações ou orações que expressem uma ideia similar, uma ideia parecida. Veja um exemplo. Hank is Australian. And Sheila is too.
Então, Hank é australiano e a Sheila também. Veja que ele expressa a mesma ideia. There are a lot of windows and a nice kitchen. Então, há muitas janelas e uma cozinha legal. Também expressa a mesma ideia. E agora nós vamos usar a conjunção but para conectar duas orações que expressam ideias diferentes. Hiro is Japanese, but he lives in Italy. Hiro é japonês, mas ele mora na Itália. She's from Paris, but she lives in New York. Ela é de Paris, mas mora em Nova York. Veja que aqui a gente tem ideias diferentes nas duas orações. E agora vamos falar da pontuação. Ao juntar duas frases com but e and, é comum usar a vírgula após a primeira oração. Veja o exemplo. There is a desk, but there is no chair. Veja que foi usada uma vírgula logo após o desk, né? E antes do but, que está unindo ali as duas orações. Há uma mesa, mas não há cadeira. E qual a função das conjunções, você sabe? Percebeu a diferença entre as conjunções and e but? Eu vou explicar um pouquinho mais para vocês sobre conjunção. Muito bom, então vamos ver o que são conjunções ou conectores como nós conhecemos. Conjunção ou conector é um termo que liga duas orações ou duas palavras estabelecendo uma relação entre eles. Então, o conector tem essa função. Eu posso usá-la para unir ou conectar duas orações, né, dando uma ideia ali entre elas, estabelecendo uma conexão, uma relação entre elas. Em um texto é importante que haja coerência entre as orações e os conectores são importantes nesse processo. Portanto, é importante saber qual a ideia que cada conector expressa. Nessa lição nós estamos vendo dois conectores, que são eles but, significa mas, e ele expressa um sentido de contraste. É para falar de algo que exprime uma ideia diferente. O and significa e tem sentido de adição. Então ele está ali na frase para juntar duas orações e dando uma ideia de adição. Então a gente usa ele quando as ideias são similares, são semelhantes. Ok? Vamos voltar então lá para a plataforma que nós vamos fazer algumas atividades para a gente praticar o uso desses conectores. Muito bem, então agora nós vamos fazer essa atividade. Colin e Sharon acabaram de se conhecer. Ouça a conversa deles e selecione todas as respostas corretas. Então nós vamos ouvir e selecionar 3 frases que são verdadeiras de acordo com o áudio. Vou deixar que vocês ouçam o áudio por completo. So, Sharon, where are you from? I'm from the US, but I live in Shanghai. Where are you from? I'm from the UK. I live in London and Tokyo. Nice. Então, vamos marcar as opções corretas. So, Sharon, where are you from? I'm from the US, but I live in Shanghai. Where? Então, ela diz que ela Sharon is from the US. E Sharon lives in Shanghai. Então, ela diz essas duas informações ali nesse trecho. Where are you from? I'm from the UK. I live in London and Tokyo. I'm from the UK. Então, se ela é do Reino Unido, ele é do Reino Unido, Colin is British. Então, nós temos aqui as 3 frases que são verdadeiras. E essa atividade vocês vão realizar no caderno, se você não estiver logado à plataforma. Se você estiver logado, você pode realizar na própria plataforma. Então, você vai escolher qual dos 2 conectores seria o mais indicado, o mais correto para essas frases. Então, você tem a opção do but e and de cada uma delas e você vai escolher qual que seria a mais adequada. Vou dar um tempo para que vocês respondam no caderno ou na plataforma e já voltamos para corrigir. Ok, então nós temos aqui as respostas para que você possa corrigir aí. Então nós temos, Hank is Australian and Sheila is too. Nós temos aqui então
usando o conector and porque expressa a mesma ideia. Hiro is Japanese, but he lives in Italy. Nesse caso usamos o but. I love New York, but I hate London. Eu amo um, mas odeio o outro. There are a lot of windows and a nice kitchen. Então tem muitas janelas e uma cozinha legal. I like France and I like Italy. Então eu gosto dos dois lugares, da França e da Itália. She's from Berlin, but she lives in Shanghai. Então aqui dá uma ideia também de oposição, né? Ele mora em Berlim, mas vive em Xangai. E agora vocês vão assistir o vídeo para responder as perguntas. Hey, come and meet my friends. Okay. Michelle, this is Frank and Mary. Frank and Mary, this is Michelle. Hi. Nice to meet you. Nice to meet you. Hi, Michelle. Hi. Michelle's from Brighton. Então, where is Michelle from? She is from Brighton. Mary's from London. Where is Mary from? Mary is from London. Frank's from Los Angeles, but Where is Frank from? Frank is from Los Angeles. they live in London. Mary and Frank live in London. Frank and Mary, this is James. James from Birmingham, the UK. Where is James from? Jamie is from Birmingham. Nice to meet you. Nice to meet you. Hi. Hi. Paul is from London. Hi. Where is Paul from? Paul is from London. Hi. How's it going? Hi. Hi. Nice to meet you. You too. Muito bem, alunos, concluímos esta etapa. Congratulations! E agora nós vamos fazer a tarefa final dessa lição e aqui nós vamos ter um contexto. Você está em conferência de negócios em Londres, uma manhã você está conversando com seu colega Harry, quando Anne aparece. Eles não se conhecem, portanto, faça as apresentações. Aí nós vamos ouvir e gravar a nossa resposta correta. Vamos lá? Hi. Good morning. Então ele cumprimenta. Good morning. Nós vamos responder letter C. Good morning, Harry. How are you today? How are you today? Como que você está hoje? Então, nós vamos responder a letra A. Great, how's it going? Ótimo, e vamos perguntar como ele está. I'm good. Good morning. Então, agora apareceu Anne, nós vamos responder o que para Anne? Letra A. Good morning, Anne. This is my friend Harry. Hi. Hi. Os dois se cumprimentam, né? E aí, nós vamos dizer... Nice to meet you too. What's your name? Owen is Italian, but she lives here in London. Ou I'm from France, but I live in Vancouver, Canada. Então, a gente vai responder a 2. Anne is Italian, but she lives here in London. Nice to meet you. Nice to meet you too. Muito bem, alunos. Encerramos essa lição. Congratulations! Muito bem, alunos. E aí, o que nós estudamos nessa aula? Nós aprendemos a conhecer os conectores, que são aquelas conjunções. Temos então aí as referências. Muito obrigada pela atenção de vocês. See you next class. Bye bye, students!